Não acorde Jesus. Isso mesmo, você entendeu errado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma passagem que muitas pessoas interpretam de maneira errada e que você provavelmente também interpretou de maneira errada, beleza? A passagem em questão se encontra nos Evangelhos. A passagem que fala sobre Jesus estar dormindo no barco. A história contada é que Jesus, depois de ter dado uma palavra para o povo, ele se ajuda com os discípulos e fala, vamos passar para o outro lado. Então pega o seu barco, arruma tudo e vamos passar para o outro lado. No meio dessa viagem começa a acontecer uma tempestade e o barco começa a quase afundar, como narra a Bíblia. Interessante também é dizer que não era só o barco de Jesus que estava indo. Também existiam outras pessoas acompanhando o barco dos discípulos junto com Jesus, tá? Isso a palavra de Deus também diz. E a história contada é, Jesus estava dormindo e aí a tempestade estava lá rolando e aí os discípulos chegam e Jesus, não te importa que a gente vai morrer? Mestre, ajuda a gente está morrendo, não te importa isso? E aí Jesus levanta, acalma a tempestade, acalma o mar. E nossa, que lindo, Jesus levantou, Jesus salvou, eu pedi ajuda para Jesus e Jesus me ajudou. E a palavra dita nos altares hoje em dia é: acorde Jesus, você depende dele, você precisa dele, nós somos dependentes de Jesus. Óbvio que nós somos dependentes de Deus, óbvio que nós somos dependentes de Jesus. Mas eu preciso te falar que existem dois tipos de tempestades. A primeira tempestade é aquela que nós mesmos nos colocamos. É a tempestade que o nosso eu, que as nossas decisões acabam nos colocando. Muita gente erra, colhe os frutos daquilo que plantou e acaba colocando a culpa em Deus. E isso não é legal porque, na verdade, 90% das tempestades das pessoas são por elas mesmas, elas que se colocaram naquele ambiente ali. E existe a tempestade em que Deus nos coloca na tempestade, mas por que Deus nos colocaria numa tempestade? Para poder conseguir progresso, para poder aprender, para poder exercer a fé que Ele nos deu. Ah, Vinícius, mas como assim duas tempestades? Como é que você me explica isso na Bíblia? Vou te explicar isso de duas formas. Essa tempestade que eu acabei de falar aqui na Bíblia é uma tempestade que Deus havia colocado os discípulos. Jesus tinha falado, vamos passar para o outro lado. Então os discípulos estavam simplesmente seguindo uma ordem de Jesus, beleza? Agora, o segundo tipo de tempestade é a tempestade que nós mesmos nos colocamos. Como assim? Jonas em Nínive. Jonas, Deus tinha mandado ele ir para Nínive. Ele foi, pegou o navio, fugiu, foi para outro lugar. Consequentemente, aconteceu uma tempestade e ele foi lançado ao mar. Aquela tempestade ali não foi induzida por Deus, aquilo ali aconteceu pela decisão de Jonas. Se ele tivesse ido para Nínive, ele não teria passado por tempestade alguma, vocês entendem isso? Outra passagem que pode explicar isso também são as passagens da ovelha perdida e do filho pródigo. A Bíblia conta uma depois da outra, né? Primeiro ela conta da ovelha perdida que se perdeu do pasto e estava machucada, caída no buraco. O pastor vai lá e volta para poder pegar essa ovelha e depois comemora com os amigos. E se você também simplesmente se perdeu sem ter, bateu desânimo, você se perdeu sem ter algo consciente atrás disso, então Jesus ele vai voltar e vai te socorrer, beleza? Porém, logo abaixo é contada também a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Nessa história conta a parábola de um filho que queria a herança do pai antes do tempo, pegou a herança do pai, saiu para um lugar distante e gastou toda a fortuna do pai. E algo que é interessante nessa história é que quem se colocou nisso foi o filho pródigo. Então o pai não poderia ir até o filho para poder socorrer o filho. A decisão teve que partir do filho. O filho teve que levantar e falar, não, agora eu vou para casa do meu pai porque lá os trabalhadores dele estão melhor do que eu. Então você percebe que na tempestade que você se coloca, a decisão tem que ser tua. E na tempestade que Deus te coloca, a decisão tem que ser de Deus, correto? Errado. A decisão também tem que ser tua. Como assim, Vinícius? Deus me colocou na tempestade e como assim ele que tem que resolver? Antes disso, eu quero estar falando uma coisa rapidinho. O problema das pessoas é que a tempestade que elas estão nunca é culpa delas, sempre é culpa de Deus, não é? Vamos fazer o exercício rapidinho? Você se encontra em alguma tempestade? Se sim, responde aí na sua mente ou aí embaixo, sim, eu me encontro em uma tempestade, eu me encontro em um deserto, eu estou passando uma dificuldade em determinada área. Beleza? Agora me responde, essa tempestade foi você que se colocou? Ou é provação de Deus para poder te aprovar? Ou é Deus te testando para poder te fazer alguém melhor? Me responde aí. O problema é que 100% de vocês, ou 90%, se não 100%, 90% de vocês vão responder que a tempestade que vocês estão é vontade de Deus, é da perfeita, boa e agradável vontade de Deus, porque Ele é bom e Ele te colocou nisso porque você vai superar isso e tal. Só que isso é uma mentira, porque 90% das tempestades somos nós mesmos que nos colocamos. 90% de toda a tempestade, de todo o deserto que a gente passa, de toda a dificuldade que a gente passa, não é culpa de Deus, não é projeto de Deus. Acontece por causa das nossas atitudes e por causa das suas ações, por causa das suas atitudes e por causa das suas ações. Então como é que a tempestade que você está passando sempre é de Deus, né? Sempre é da vontade de Deus? Escuta uma coisa,
Toda reação que você tem, toda decisão que você toma, ela tem uma reação de igual proporção e força, beleza? Então se você tomou uma decisão errada, cara, você vai colher o fruto disso, infelizmente, beleza? Isso é a lei do colheita e do plantio. Mas não é infelizmente, porque se você plantar algo bom, você também colhe algo bom, beleza? Só que o problema das pessoas que elas têm é que elas nunca assumem a culpa. Ou melhor, eu vou melhorar um pouco essa frase, porque o peso que tem que estar sobre você não é o peso da culpa, mas o peso da responsabilidade. A culpa pode não ter sido sua, mas a responsabilidade é totalmente sua de mudar algum quadro, beleza? Então o problema das pessoas é que elas nunca assumem a responsabilidade, é sempre com Deus, a tempestade é sempre vontade de Deus, quando na verdade foi decisão dela estar naquele lugar. Como assim, Vinícius? Você tá falando da minha vida, você nem sabe quem eu sou, cara? Infelizmente, a maioria das vezes é isso que acontece, beleza? Muitas vezes a gente, assim como Jonas, desobedece à vontade de Deus e não como castigo, mas como consequência acaba acontecendo algo ruim e a gente fala que é o deserto de Deus para a nossa vida, quando não é, tá bom? Então o primeiro passo, a primeira coisa que eu quero que você faça hoje é assuma a responsabilidade, tome o controle do barco. Mas como assim? Quem tem que controlar a minha vida, quem tem que controlar o meu barco é Deus. Toma cuidado com isso que você tá falando, eu vou te explicar já já, tá bom? Mas antes disso, eu quero que você comente algo aí, se isso aí já tá tocando no seu coração, comenta alguma coisa. Dê o seu like se você tá gostando desse vídeo, desse formato de vídeo também. Compartilha com um amigo se fizer algum sentido pra você, tá bom? Se fizer sentido, se você lembrar de alguém, compartilha, tá bom? Porque quanto mais você faz isso, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas são ajudadas através desse conteúdo. Então vamos lá, a tempestade que você se colocou, quem tem que resolver é você, porque você se colocou aí nesse lugar. É claro que nós temos o auxílio de Deus em nossos momentos de dificuldade, mas o responsável foi você. E o responsável vai ter que ser você. Alguma atitude sua vai ter que mover isso, tá bom? E a tempestade de Deus, Vinícius, é Deus que age na minha vida, é claro, porque se Ele me colocou lá naquele deserto, Ele vai me tirar. Errado, totalmente errado, porque se Deus te pôs numa tempestade é para você tomar alguma atitude. Se Deus te pôs em uma tempestade não é só para você sofrer, é para você aprender e tomar algum rumo, e tomar alguma atitude. Como assim, Vinícius? Eu não estou entendendo, isso aí que você está falando é heresia. A palavra de Deus nessa mesma passagem diz que quando Jesus levantou, acalmou o mar, acalmou a tempestade, Ele virou para os discípulos e disse: cara, vocês ainda não têm fé? Porque vocês me acordaram? Até quando eu vou estar com vocês, homens de pouca fé? Uau, que pesado, né? Ou seja, aquela situação era para os discípulos terem resolvido. Como assim, Vinícius? Isso é heresia, a gente tem que acordar Jesus, eu dependo dele. Você é dependente de Jesus, mas se Deus colocou em algum lugar para você agir, beleza? Levanta a bunda da cadeira e para de ficar usando o nome de Deus em vão. Para de ficar acordando Jesus em situações que você tem que resolver. O interessante é, antes dos discípulos e Jesus entrarem no barco para atravessar, Jesus estava falando sobre fé, Jesus estava falando sobre a semente que é do tamanho de um grão de mostarda e que se usada pode mover montanhas. E logo após eles vão ser testados, beleza? Então, antes de Jesus entrar no barco, ele fala duas parábolas sobre a semente. E essa semente é a sua fé. Então Jesus ele explicou, deu o conteúdo para os discípulos, vocês têm que ter fé, vocês têm que praticar a fé. E aí Jesus pega eles e testa eles naquele momento e eles falham miseravelmente. Então essa tempestade não é Jesus que tem que te tirar. Se você está nessa tempestade realmente pela mão de Deus, é porque Ele quer construir algo em você. Vinícius, isso é mentira, porque com Jonas, por exemplo, a baleia levou ele para Nínive. Mentira, isso é uma mentira. A palavra de Deus não diz que a baleia levou ele para Nínive. A palavra de Deus diz que a baleia, ou o grande peixe, levou Jonas de volta para o porto onde ele estava. Ou seja, ele deu uma segunda chance para Jonas. Mas quem teve que decidir ir para Nínive ou não de novo foi Jonas, beleza? Então, se você está numa tempestade que é culpa sua, você tem que resolver. Agora, se Deus te colocou em uma tempestade, é porque Ele quer te ensinar algo, Ele quer que você também tome alguma atitude. Então procura saber com Deus o porquê que Ele está fazendo isso com você, se é realmente uma tempestade posta pelas mãos de Deus. Porque se é algo de Deus, realmente vem para te edificar. Mas quem vai te tirar dessa tempestade vai ter que ser você, senão Ele vai virar para você e vai falar: homem de pouca fé, eu te testei para poder você evoluir e você não aplicou os meus ensinamentos. Isso acontece novamente com os discípulos lá na frente, quando chega um menino que se jogava no fogo, que se queimava, que se cortava. E aí a mãe dele chega implorando para Jesus: Jesus, cura o meu filho, porque ele se joga no fogo, ele se queima, e eu levei ele para os teus discípulos, e os teus discípulos não conseguiram fazer nada. Jesus vai, cura aquele menino, e depois novamente vira para os discípulos: homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Bom, é uma palavra pesada, é uma palavra dura, mas é a verdade.
Se você está em uma tempestade, tem que tomar a decisão, é você. Cuidado para Jesus não virar para você e falar: homem de pouca fé, até onde eu vou estar com vocês? Acontece que nós queremos muitas vezes ser filhos imaturos que ficam pedindo: papai, 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 me ajuda. Quando na verdade Deus quer que nós nos posicionemos como herdeiros de Deus, como filhos de Deus, como imagem e semelhança dele para poder destravar essa terra. E você ainda está acordando Jesus numa tempestade que você deveria estar resolvendo. Bom, eu sei que algumas pessoas vão se irritar com essa palavra que eu dei, não vão concordar, vão começar a digitar um monte de besteira, mas Pai seja convosco, Deus os abençoe. Eu espero que vocês tenham recebido isso no seu coração, beleza? Pode comentar se você não gostou, se você não concorda, dê o seu dislike, fala por quê. Mas uma coisa eu tenho para te falar: a responsabilidade sempre vai ser sua, beleza? Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu autoridade na terra para poder você fazer o que quiser. Agora, Deus tem posto sobre você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção e viverás. Um abraço e até o próximo vídeo.